Olá, pessoal da Escola Aureliano. Tudo bem com vocês? Sou a tia Gisele e hoje nós vamos fazer as atividades da semana 4 de língua portuguesa. Nós vamos fazer as páginas 13, 14, 15 e 16. Na página 13, vocês vão fazer a leitura aqui. E o tema da nossa aula de hoje são os pronomes. Então, gente, vamos relembrar, rever o que são os pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. São diferentes dos substantivos, porque não têm significado e seu uso vai depender da situação. Então, prestem atenção aqui nos exemplos que eu vou dar, pessoal. Os pronomes pessoais, por exemplo. Se eu quisesse falar uma frase, Marina foi à festa. Marina é o substantivo próprio, né? O nome da menina, não é verdade? Se eu falar ela foi à festa, o ela é um pronome pessoal. Então, eu substituí o substantivo Marina pelo pronome ela, né? Então, vamos ver agora na página 14 alguns exemplos. Então, ó, são os pronomes retos quando atuam como sujeito da oração. Observe. Então, sujeito da oração é de quem nós estamos falando. Nesse exemplo que eu dei, né? Marina foi à festa, né? Ou ela foi à festa. Ela, nós estamos falando dela, né? Então, ela é o sujeito. Ela é a pessoa de quem estamos falando. Então, vamos ver aqui as pessoas do pronome, né? Então, existem a primeira pessoa do singular é o eu. Aqui um exemplo, ó. Eu vou ao cinema hoje. E do plural é quando tem mais de um, né? Então, nós. Então, aqui se eu fosse colocar o nós no lugar do eu, ficaria nós vamos ao cinema hoje, né? Pronto. A segunda pessoa é o tu. Do singular, né? O tu. E do plural, o vós. Tu tens trabalhado muito? A terceira pessoa é o ele ou ela, né? Do singular. Ou eles e elas, quando for plural, né? Será que ela está ocupada? Se eu fosse substituir aqui o ela por elas, ficaria, será que elas estão ocupadas, né? E aí, a gente tem outros exemplos, né? Os pronomes oblíquos, né? São aqueles que atuam como complemento da frase, né? É o me, o te, o o a, o lhe, o se, né? O nos, o vos, o, os, as e lhes, né? Um exemplo aqui, desejo-te feliz aniversário, né? Desejo-te, esse te aqui, né? Desejo a você feliz aniversário, né? Só que eu coloco o te aqui para servir de complemento da frase, não é verdade? Os pronomes oblíquos tônicos também, que é o mim, o ti. Então, para mim, né? O ti, o ele, ela, o si, o nós, o vós, eles e elas. São alguns exemplos. Aqui um exemplo na frase, ó. A mim, pouco importa o que dizem. Né? Então, a mim aqui. E existem também, gente, os pronomes possessivos, né? O nome já fala possessivo, que indica posse, né? Se eu tenho posse de algo. Então, ó, é o meu, minha, teu, tua, nosso, vosso, né? Então, é seu, é o seu carro, o seu computador, o seu livro. Né? Indica que você tem a posse daquele livro, que você é o dono daquele livro, né? Então, os pronomes demonstrativos, o nome já fala um pouquinho, né? Eles demonstram, eles indicam a posição de alguém ou de algum objeto, né? Então, por exemplo, este, estas, isto, aquele, aquela, aquilo. Então, pegue este livro para mim. Eu estou indicando qual livro que é, né? Onde ele está. Você foi
naquele show, né? E os pronomes indefinidos são imprecisos, vagos, não deixam claro a quem se refere. Então, é aquilo, eu não tenho certeza, né? Então, ó, algum, algumas, nenhum, nenhumas, todos, todas, muitos, muitas, pouco, poucas, tanto, tantas, né? E todos esses exemplos aqui. Aqui, ó, um exemplo na frase. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano. Ninguém gosta daquele lugar. Aqui, ó, por exemplo, algumas pessoas viajam 2 vezes por ano. Eu não tenho certeza, eu não tenho a quantidade exata de quantas pessoas viajam, né? Então, eu falo algumas, não é verdade? E ninguém gosta daquele lugar também é um exemplo de pronome indefinido. E aí também temos os pronomes relativos, que são os que relacionam uma oração a um substantivo que representa. São eles: o, qual, os, as, quais, né, quantos, cujos, cujas, que, quem e onde. Como exemplo, temos: finalmente conseguiu o brinquedo que tanto queria. Então, vamos às atividades, né? Vamos fazer a leitura desse texto abaixo. Por que um copo com água gelada transpira? Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar no estado de vapor, conta o professor, coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, Moacir Maranghello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno, ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Maranghello. Leia o trecho a seguir. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, Moacir Maranghello. É o que chamamos de umidade relativa no ar. Então, vamos às atividades, né? Grife no texto um pronome citado. Pessoal, aqui pode ser qualquer pronome, tá bom? Então, logo no começo aqui, ó, nós temos um pronome, não é verdade? Ó, essa você não deve ter imaginado. Então, o pronome que vocês vão colocar aqui na número 1 é o pronome essa. Então, coloquem aí bem bonito, com a letra bem bonita. A minha letra vai sair feia aqui, claro, porque eu estou somente com o mouse, né? Então, ó, número 2. A que se refere o pronome citado? Essa você não deve ter imaginado. Essa o quê? Ao fenômeno do copo, né? Ao fenômeno do copo e a respiração, não é verdade? E que parte do texto ele retoma? Ele retoma o primeiro parágrafo. Então, coloquem aí na resposta de vocês, tá bom? E na número 3. Agora, leia este outro trecho do texto. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo,
se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do corpo e a parte externa do corpo. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para a superfície mais fria. Pessoal, vocês perceberam que eles repetiram as palavrinhas? Eles repetiram por um motivo, para mostrar para a gente que os pronomes eles têm uma função, para não deixar o texto repetitivo, enjoativo, não é verdade? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão reescrever essa parte do texto, substituindo as palavras grifadas por pronomes ou expressões encontradas no texto original. Isso aqui, pessoal, está bem fácil, porque o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse parágrafo, só que lá do texto, está logo no comecinho da página 15. Por quê? Lá o texto está correto, não está repetindo, por exemplo. Porque, olhem logo no começo, graças às moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água, tá vendo que ficou repetitivo? E lá na página 15, lá em cima, no parágrafo, ele está correto. Lá está assim, ó. Graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas. Então, isso aí tá bem tranquilo, bem fácil, tá bom? Então, vamos lá. Para número 4. Veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas abaixo. Isso faz com que se condensem. Vou até grifar aqui. Passem para o estado líquido e apareçam gotículas d'água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno, ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Marranguelo. Agora, registro. Isso o que, pessoal? A que se refere esse isso? Então, vamos voltar lá no texto para a gente ver. Prestem bastante atenção aqui comigo. No parágrafo anterior a esse trecho, logo no finalzinho, está a nossa resposta, que é: as moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para essa. Certo? Então, isso que as moléculas de água, quer dizer, quando dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para essa. Então, essa é a nossa resposta. Agora, esse fenômeno, que fenômeno é esse? A que ele se refere? Esse aí a gente não precisa voltar lá no texto, tá logo aqui, ó. Que fenômeno é esse? É aqui, ó, a condensação da água, né? A passagem para o estado líquido, certinho? Pessoal, espero ter ajudado. E por hoje é só. Lembrem-se sempre de postar a foto das atividades lá no nosso aplicativo Conexão Escola, tá bom? Um abraço da tia Gisele.